Nós então vamos continuar com a nossa história, o nosso grande passeio pela Bíblia. Vamos ver agora em Gênesis capítulo 6, como se deu a corrupção geral do gênero humano. Capítulo 6, do verso 1 ao 8. Capítulo 6 mostra uma coisa tão interessante e muito polêmica. Alguns cristãos pensam de modo diferente. Eu respeito a tua posição, mas eu vou colocar a posição de alguns sábios da Bíblia que mostraram isso. Entre eles, eu conheço a literatura de Watchman Nee, de Witness Lee, de G.H. Pember, que falaram a respeito desta posição que tomamos aqui. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que mais, entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E nós louvamos a Deus por Noé. Sempre quando Deus não tem mais com quem falar, aparece alguém com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Deus poderia falar então com Noé, e Noé obedecia ao Senhor pela fé. Sabe, disse assim no capítulo 6 de Gênesis: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Sabe, então, Noé foi obediente a Deus e formou e fabricou uma arca com madeira de golfe, e foi permeada com piche para que ela não afundasse e para que não vazasse, e ela tinha um tamanho que Deus determinou. E Noé entrou dentro da arca com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Eram total 8 pessoas. E aí Deus mandou os animais de cada espécie vindo para dentro da arca, para que fossem preservados, um de cada espécie. Então a Bíblia diz em capítulo 7 de Gênesis, verso 6: tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Você percebe que situação aconteceu? Quando os anjos caídos, que não deixaram a sua habitação, como já dissemos em outros vídeos, que a habitação que Deus destinou a esses anjos rebeldes era nos ares, mas eles não obedeceram à sua habitação, eles não obedeceram à sua quarentena, vamos dizer, como hoje em dia se fala muito, e saíram do seu lugar de habitação, e vieram para o planeta Terra, e viram as mulheres. Muitas pessoas dizem assim: os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Pode ser que os filhos de Sete, outro descendente de Adão, tomaram as filhas dos homens, mas
não fica tão completo assim. Quando a gente diz assim, por que suscitaram gigantes na terra? Porque eram anjos que tomaram as mulheres da terra. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Veja você agora uma raça misturada, em que muitos eram os valentes da terra, eram gigantes, sabe? Por isso Deus veio castigar novamente com água este planeta Terra, como já tinha acontecido antes da existência de Adão e Eva na terra. Então, Gênesis 7, verso 6 diz assim: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Já falamos que tem a queda do homem, desde Adão e Eva comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a primeira queda. A segunda queda do homem foi quando Caim matou Abel, derramou sangue humano. E a Bíblia fala que o sangue de Caim, aliás, o sangue de Abel clama até agora para que Deus resolva esta questão. A terra foi amaldiçoada naquela ocasião. E então produziu cardos e abrolhos. Assim você vê na agricultura muitas coisas que não são produtivas, são pestilências. Mas a Bíblia também mostra que um dia o Senhor vai estabelecer o seu reino na terra novamente. E aí a terra será restaurada. A terceira queda do homem então foi a que ocasionou o dilúvio. Adão e Eva expulsos do jardim do Éden, primeira queda. Caim matando Abel, seu irmão, foi a segunda queda. A corrupção geral dos seres humanos e o dilúvio já foi a terceira queda. Você estaria satisfeito? Mas Deus ainda mostrou que houve uma quarta queda, que era muito pior do que todas as outras anteriores. Então, a quarta queda é a Torre de Babel. Apenas 300 e poucos anos depois que os descendentes de Noé habitaram a terra e se multiplicaram, houve uma nova rebelião entre os filhos dos homens contra Deus. Surgiu Nimrod. Nimrod era alguém que tinha uma liderança sobre as demais pessoas da terra, porque ele era um poderoso caçador diante do Senhor. E certamente ele produziu liderança, e um dia resolveram ir para uma terra de Sinear e ali construir a Torre de Babel, para afrontar a Deus. Como já dissemos, na primeira queda, o homem escolheu comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E isso foi uma independência que o homem decretou para si mesmo, contra Deus, contra a dependência de Deus. E agora nós estamos vendo a quarta queda. O homem, de uma maneira arrogante, quer afrontar a Deus, construindo uma torre que chegue até os céus. Apenas 350 anos depois do dilúvio, a nova geração depois de Noé já estava afrontando a Deus com a construção da Torre de Babel. Em Gênesis, capítulo 11, do verso 1 a 9, nós podemos ver: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume serviu de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados
por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Assim, dessa arte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Parece que existe dentro do coração do homem uma maldade contra Deus, que se revela conforme as circunstâncias. A grande ambição da humanidade é querer livrar-se de Deus. Hoje está em moda falar que Deus não existe, como disse Nietzsche, e agora tantas coisas estão se falando sobre a Bíblia. A Bíblia é a cultura judaico-cristã, nós não queremos mais viver debaixo dessa cultura que fala de Deus. Então, na ocasião da Torre de Babel, Deus abandonou a humanidade à sua própria sorte. E Deus agora ia ter um novo começo. Demorou para Deus voltar a atuar aqui na terra. De uma maneira aparentemente humilde, Deus agora chamou Abraão. Assim como na ocasião do dilúvio Deus tinha achado Noé, agora Deus falou com Abraão. Então, desta vez, o Senhor Deus abandonou a humanidade por muito tempo e só mais tarde teve um novo começo. Chamou a Abraão em Gênesis 12, verso 1 a 3. Deus chama a Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, querido ouvinte, aqui nós somos abençoados por Deus mais uma vez. Nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida e passamos a ser agora como filhos de Abraão. Nós que éramos nascidos em Adão e agora fomos também chamados em Abraão. Nós éramos nascidos em Adão, daquela origem pecaminosa, mas agora nós somos chamados em Abraão para entrarmos na nova aliança. Deus faz uma aliança com Abraão e ele nessa aliança nos incluiu e diz assim: todos os que te abençoarem também serão abençoados. Por isso que aquele povo de Abraão deu origem ao povo judeu de hoje, os filhos de Israel. Por isso que Deus falava na Bíblia: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Jacó teve o seu nome mudado para Israel, quando Jacó amadureceu na sua fé. Que Deus te abençoe, querido ouvinte, para que você possa aceitar esse desafio. Nessa história tão longa, você vê que agora é tão claro para nós percebermos como Satanás atua no mundo. A Bíblia fala assim, o príncipe deste mundo, né? E fala o mistério da iniquidade já opera no mundo. Você percebe o mundo inteiro polarizado, uns querendo manter a tradição judaico-cristão, os valores de Deus, os valores da Bíblia, enquanto que outros parece que estão querendo arruinar o planeta. Então é por isso que muitas vezes Deus manda o castigo para despertar a humanidade. Que nós possamos então estar abrigados debaixo das mãos poderosas de Deus, que vai nos guardar em tudo. Eu espero que esta mensagem possa falar ao teu coração
e que Deus te abençoe.